get along just fine here on our own. Would you Flamengo e Fortaleza. O Flamengo vem de uma grande vitória sobre o Bahia por 5-3 e o Fortaleza de uma derrota contra o Ceará. Pelo Flamengo ter jogado bem e vencido os últimos jogos, eu acredito que ele ganhe 3-1 Flamengo. Corinthians e Botafogo. Vai ser um bom jogo, pois o Botafogo está na zona de rebaixamento e quer sair de lá. E o Corinthians está tentando chegar lá em cima no topo da tabela. Para mim, vai ser 2-1 para o Corinthians. Ceará e Santos. O Ceará vem de 3 vitórias seguidas e o Santos não vence há 3 jogos, apesar de jogar bem todos eles. Ele perdeu para o Palmeiras por 2-1, perdeu para o Flamengo de 1-0 e na última rodada empatou em casa com o Vasco por 2-2. Mas na minha opinião, esse é um jogo para empate, 1-1. Bragantino e Palmeiras. O Bragantino tá mal no campeonato, se esperava mais dele, e o Palmeiras também. Tudo bem que não perdeu nenhum jogo ainda, porém empata muito. Diante disso, acho que vai ser um jogo ruim, 0-0. São Paulo e Fluminense. Apesar dos resultados ruins deles na última rodada, que o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro por 3-0 e o Fluminense empatou em casa com o Atlético Goianiense, vai ser um bom jogo, pois os dois times jogam bem e por isso acredito em um empate de 1-1, mas em um jogo muito movimentado. Internacional e Bahia. Os dois times estão em fases bem diferentes. Enquanto o Bahia perde de 5-3 para o Flamengo, demite treinador, o Inter está no topo da tabela como líder, em uma fase sensacional com um jogador que está jogando muito, que é o Thiago Galhardo. Esse jogo, na minha opinião, vai ser 3-0 para o Internacional. Vasco e Atlético Paranaense. A fase do Atlético não é boa. Ele não vence desde a segunda rodada do campeonato, ao contrário do Vasco, que conseguiu um empate na última rodada fora de casa contra o Santos e vem fazendo bons jogos. Por isso acho que o Vasco ganha de 2-0. Atlético Goianiense e Grêmio. O Atlético Goianiense conseguiu um bom resultado, pois empatou fora de casa com o Fluminense. E o Grêmio um péssimo resultado, porque perdeu em casa para o Sport por 2-1. Mas acredito que o Grêmio se recupere e vence esse jogo por 1-0. Sport e Goiás. Os dois times estão na parte de baixo da tabela. O Goiás é o lanterna e o Sport está em 14º lugar. O Sport está com um técnico novo, que é o Jair Ventura, inclusive conseguiu um baita resultado na última rodada, vencendo o Grêmio fora de casa por 2-1. Eu acho que ele vence o Goiás nesse jogo por 2-0. Coritiba e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai muito embalado para essa partida, pois conseguiu um grande resultado diante do São Paulo por 3-0. E o Coritiba empatou fora de casa com o Botafogo. Mas para esse jogo eu acredito em uma vitória do Atlético Mineiro por 2-1.